Olá, bem-vindo ao podcast Páginas do Céu, a sua dose de reflexão cristã. Hoje vamos revisitar uma das histórias mais dramáticas e, inspiradoras do Antigo Testamento, a jornada de Ester, de órfã a rainha, bem no coração do Império Persa. Exatamente. E que império, né? Estamos falando do vasto domínio de Assuero, que, olha, muitos historiadores identificam como o Xerxes I. É um cenário de poder absoluto, muita intriga palaciana, e é nesse palco que uma jovem judia exilada não só sobrevive, mas, se torna fundamental para evitar um genocídio. A história toda começa com uma crise no palácio, não é mesmo? A rainha Vasti, ela é deposta Isso. por desafiar uma ordem direta do rei durante o banquete. Uma coisa bem séria na época. Sim. E isso cria uma vacatura inesperada, digamos assim. E aí começa uma busca por uma nova rainha em todo o império. E é nessa busca que Radassa, ou Ester, como ela ficou mais conhecida, entra em cena. Ela foi criada pelo primo, Mordecai, Certo. e se destacava muito pela beleza. Mas o ponto crucial é que ela segue o conselho dele, sabe? De manter a identidade judaica em segredo lá no Harém Real. Depois de um tempo de preparação, ela cativa o rei Assuero de uma forma muito singular. É fascinante pensar nisso. Essa jovem longe de casa, escondendo a própria origem, e mesmo assim conseguia conquistar o favor do homem mais poderoso do império. O que você acha que a destacou tanto assim? Olha, além da beleza que é mencionada, as narrativas sugerem uma combinação de graça, talvez sabedoria, e uma discrição que contrastava com a ostentação da corte, né? Ela ouviu os conselhos de Hegai, o eunuco responsável, Aham. e claro, a gente percebe que havia um propósito maior se desenrolando ali por trás. O fato é que ela é coroada rainha, uma ascensão realmente notável para uma exilada. Só que a tranquilidade não dura muito tempo, né? Nem um pouco. Surge uma figura sinistra, Ramã, que rapidamente vira o braço direito do rei, e ele exige que todo mundo se curve diante dele. E aí que entra o Mordecai, que se recusa. Exato. Essa recusa do Mordecai, que era baseada na fé dele, na lealdade a Deus, acende uma fúria, completamente desproporcional no Ramã. Totalmente. Ele não se contenta em punir só o Mordecai. O orgulho ferido dele é tão grande que ele arquiteta um plano terrível, o extermínio de todos os judeus do império. Ele consegue manipular o rei, Nossa. obtém um decreto selado com o anel real e até define a data por sorteio, o pur. Daí vem o nome da festa depois. É um momento de pânico total para o povo judeu. Mordecai rasga as vestes, se cobre de cinza e clama por ajuda da Ester. Mas a posição dela era, nossa, Extremamente. extremamente. Ir até o rei sem ser chamada podia significar a morte na hora. Exatamente. E tinha uma lei bem clara. Só viveria quem o rei decidisse estender o cetro de ouro. A Ester hesita no começo, o medo é super-humano, né? Claro. Mas a pergunta do Mordecai é que vira o jogo. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Essa frase, ela ecoa, né? Demais. E essa pergunta a impulsiona a agir. Ela pede jejum, oração para o povo dela e toma uma decisão de coragem, extraordinária, dizendo aquela famosa frase, se perecer, pereci. Ela decide arriscar tudo. E o rei estende o cetro. É um alívio, mas veja a astúcia da Ester. Em vez de despejar as acusações imediatamente, ela joga um jogo de paciência, de estratégia. Sim, ela não fala na hora. Não. Ela convida o rei e o próprio Amã para um banquete. E depois, para outro banquete no dia seguinte. Isso vai criando um suspense, sabe? E preparando o terreno. E é justamente entre esses dois banquetes que acontece uma daquelas coincidências que mudam tudo, né? Providencial, eu diria. O rei tem insônia. Aí ele pede para lerem as crônicas reais para ele e descobre que o Mordecai tinha salvado a vida dele de um atentado lá atrás. E nunca tinha sido recompensado por isso. Isso é incrível. Providencial mesmo. No dia seguinte, o Amã chega cedinho no palácio, todo ansioso para pedir permissão para enforcar o Mordecai. Só que o rei o surpreende antes. Ah, a ironia. O rei pergunta para ele,
O que se deve fazer ao homem a quem o rei deseja honrar? E o Amã, na arrogância dele, achando que era para ele mesmo, Claro, ele se achando. descreve uma cerimônia super suntuosa, com as vestes reais, o cavalo do rei. A ironia é espetacular quando o rei ordena: vá depressa, pegue as vestes e o cavalo, como você disse, e faça tudo isso a Mordecai, o judeu. Imagina a cara do Amã. Que humilhação pública, né? Ter que honrar justamente o homem que ele mais odiava e queria matar, E aí vem o segundo banquete. A tensão devia estar no ar. com certeza. E é nesse segundo banquete que a Esther finalmente joga as cartas na mesa. Ela revela a identidade judaica dela. Uau! E expõe todo o plano genocida do Amã, mostrando que aquilo atentava contra a vida dela, a rainha, e de todo o seu povo. O rei, quando percebe que foi enganado e que a própria rainha estava em perigo mortal por causa do Amã, ele fica lívido de raiva. E a justiça é rápida e poética, né? A mãe é condenada à morte na própria forca que ele tinha preparado para Mordecai. A arrogância dele cavou a própria sepultura. Exatamente. Só que ainda tinha um problema. O primeiro decreto, aquele que ordenava o massacre, ainda era válido segundo as leis persas, que não podiam ser revogadas. Ah, é verdade. Tinha isso. Então o rei permite que Ester e Mordecai redigam um novo decreto. Esse novo decreto autorizava os judeus a se reunirem e a se defenderem. Então eles puderam lutar. Sim, eles lutam bravamente e prevalecem contra seus inimigos naquele dia que tinha sido marcado para a destruição deles, uma virada completa. E dessa grande reviravolta, dessa salvação, nasce a festa do Purim, que é celebrada até hoje. É uma lembrança de como a sorte, o Pur, se voltou contra o Amã e como o povo foi salvo. É uma história muito poderosa sobre coragem, sobre timing divino e sobre a mão invisível da providência, né? Exato. E o interessante é que, embora o nome de Deus não seja mencionado explicitamente no livro de Ester, a soberania dele, o cuidado dele, são evidentes em cada reviravolta. Mostra que ele age mesmo quando não é nomeado diretamente, sabe? Usando pessoas comuns em posições extraordinárias para cumprir os seus propósitos. Fica essa reflexão, né? De como a coragem de uma pessoa alinhada a um propósito maior pode realmente mudar o curso da história. Obrigado por nos seguir, se inscreva em nosso canal e até o próximo episódio.